Voltei, pessoal, e agora a gente vai falar um pouco de história, né? Vamos continuar o nosso assunto de história, certo? E hoje, né, na nossa aula passada, a gente viu sobre a questão, né, das fontes históricas, né, de coisas, de objetos que contam a história, né, de algum lugar ou de uma pessoa, né? E aí hoje a gente continua falando que as cidades, né, elas têm o seu patrimônio cultural, né? Primeiro a gente vai entender o que é patrimônio cultural, tá certo, gente? Então, patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para uma sociedade em razão do seu valor histórico efetivo. Então, por exemplo, existem lugares da cidade ou coisas na cidade que fazem parte da história, igrejas antigas, prédios, estátuas, né, esculturas, tudo isso faz parte do patrimônio cultural de uma cidade, né? E sobre o patrimônio cultural, né, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui a gente vai entender que o patrimônio cultural, ele pode ser um patrimônio cultural material e pode ser um patrimônio cultural imaterial, certo? O patrimônio cultural material é tudo aquilo que é material, que tem uma importância histórica para determinada população. Vou dar um exemplo. Vestígios arqueológicos. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem, a Pedra de Ingá, uma cidade aqui do nosso estado, certo? Que vai ter pinturas nas paredes rupestres, certo? Que marcam que viveram há muitos anos atrás pessoas que fizeram aquilo ali, certo? Então, isso é um patrimônio material. Outra coisa, vestígios de construções antigas. Aqui, a gente tem o centro histórico da nossa cidade, certo? Que foi fundado em 1585, né? E ele apresenta um rico centro considerado patrimônio cultural, gente, da humanidade, tá? E pode ser também artes como pinturas, quadros, né? E dentre outros. Tudo que a gente consegue visualizar e pegar, isso é um patrimônio material. Já o patrimônio imaterial, né? O patrimônio cultural imaterial é tudo aquilo que se refere às tradições, né, e aos costumes de uma determinada população. Por exemplo, saberes, né? Então a gente, por exemplo, tem os saberes indígenas, né, que diz que aquele remédio, aquela plantinha, ela serve para alguma enfermidade, né? A gente pode considerar também como patrimônio material festas típicas, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos os festejos juninos, que é um patrimônio cultural imaterial, né? Todo ano a gente comemora, né, os festejos juninos, São João, São Pedro, Santo Antônio, certo, gente? Cultura popular, por exemplo, o carnaval, também é um patrimônio imaterial cultural, certo? E também alguns lugares, né, que a gente considera como patrimônio imaterial cultural. Saberes, danças, costumes, por exemplo, a forma de se vestir ou alguns tipos de comida, certo, gente? Tudo isso se trata de um patrimônio material ou imaterial cultural, certo? Outras coisas que a gente pode considerar também, por exemplo, praças, ruas, que às vezes recebem nome de pessoas importantes que contribuíram para a história daquele lugar, certo? Então, tudo isso trata-se de patrimônio. E ele está dividido em patrimônio material e imaterial, certo? No livro vocês vão visualizar isso e vão ter mais imagens, certo? E aí, dando continuidade ao nosso assunto, a gente pode também falar o seguinte, que o tempo ele vai transformar as cidades. Se você for pegar, por exemplo, uma foto de uma pessoa de, vamos dizer, de 100 anos atrás, você vai ver que a cidade se transformou totalmente, certo? Algumas coisas ainda permanecem, como por exemplo lugares como esse, o centro histórico, que são preservados justamente porque são patrimônios. Então tem que preservar, certo? Para contar e mostrar à população a história daquele lugar, certo? Então essas transformações que acontecem na cidade, algumas ocorrem de maneira rápida, né? Outras vai acontecendo lentamente, né? Por exemplo, uma transformação na cidade que ocorre de maneira rápida, como por exemplo, eu posso dizer uma construção, certo? Vamos usar o exemplo aqui do Trevo de Mangabeira, né? Que há 2 anos, 3 anos atrás não existia.
E hoje ele está lá, né? Todo mundo passa por ali quando vai para a Mangabeira, certo? E como a gente fala de uma transformação mais lenta, geralmente essa transformação ocorre com as coisas da natureza, né? Vamos falar aqui do farol do Cabo Branco. A gente sabe que ali tem uma parte, né, que a natureza está com o tempo acabando, né? Está caindo a barreira, mas é um processo lento, tá? Mas infelizmente está acontecendo. Então, há 10 anos atrás estava tudo perfeito, mas aí a ação da natureza, como a chuva, o vento, né, a maresia, está fazendo com que aquela barreira ela vá se acabando, né, vá se destruindo, mas de uma forma lenta, certo? Então, o assunto que eu tinha que passar para vocês hoje era esse. E aí eu vou estar direcionando em seguida, né, as páginas que vocês vão executar as tarefinhas. Bom trabalho para vocês e façam as tarefas, tá, gente? Beijo!